Então vamos lá, nessa interpretação desse enunciado aqui, eu não vou fazer o exercício, mas nós vamos interpretar pedacinho por pedacinho para você ver a quantidade de informação que tem e que a gente precisa sim ter o conhecimento prévio para a gente conseguir a interpretação do exercício. Não dá para a gente ler e imaginar uma resposta sem saber aí os conhecimentos básicos. Então vamos procurar quais são os conhecimentos básicos. Bom, a gente conversou sobre você ler o texto todo, ler o enunciado todo, sobre a gente ter um assunto, né, um vocabulário, nós vamos descobrir qual é esse assunto, esse vocabulário, procurar os conteúdos aí que estão implícitos, que são os pressupostos, procurar o comando também, ou seja, a partir desse pressuposto, o que eu vou fazer? E depois identificar se esse exercício tem problema em resposta ou se ele vai direto para a resposta. Então vamos lá. Primeiro, vamos ler aqui. Um caixote de massa 20 kg, legal, já vou anotar a primeira informação, 20 kg. Está em repouso, opa, repouso é uma palavrinha muito importante para a gente, tem algo implícito aqui. Sobre a carroceria de um caminhão que percorre uma estrada plana horizontal, com velocidade constante de 72 km por hora. Olha quanta coisa importante. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o caixote e o piso da carroceria são aproximadamente iguais. Então, coeficiente de atrito que vale 0,25 aqui. A gravidade vale 10, eu não vou nem anotar mais a gravidade, que é algo que a gente já tem decorado aí, né? Então, agora vamos para a pergunta. Qual a intensidade da força de atrito? Então, ele quer saber qual o valor da força de atrito que está no caixote. Justifique. A gente pode justificar simplesmente fazendo um cálculo. B. Determine o menor tempo possível para que esse caminhão possa frear sem que o caixote escorregue. Então vamos analisar a situação. O que a gente entende? Tem um caminhão e um caixote na carroceria. Ele quer saber o atrito. O que o atrito faz? Então aqui a gente precisa saber um pouco de teoria. O atrito, ele é contrário à tendência de deslizar entre as superfícies, que é o que ele falou aqui. Ele quer que o caixote não escorregue. Escorregue é o deslizar que eu acabei de falar. Então, o atrito, como ele é uma força contrária ao escorregamento, ao deslizamento, a gente entende que é ele quem vai segurar esse caixote aí desse caminhão, na carroceria do caminhão, a hora que o caminhão tentar se locomover, certo? Então aqui está a caixinha e aí eu vou desenhar a força de atrito. Bom, o que o caminhão vai fazer? Ele fala assim, ó, ele quer que o caminhão acelere ou freie? Ele quer que o caminhão freie, certo? Ele quer que o caminhão freie. Então já tenho a situação. Um caixote num caminhão, esse caminhão vai frear, a hora que ele frear tem força de atrito e talvez tenha escorregamento, mas ele vai segurar. Agora vamos analisar palavrinha por palavrinha ali o que está acontecendo. Bom, se eu já vi tudo isso, eu já sei que o meu assunto aqui é dinâmica. Eu já sei que o meu assunto é dinâmica, que o meu assunto envolve leis de Newton, que o meu assunto envolve atrito. E também eu percebo uma coisa. Aqui embaixo ele falou de menor tempo. Se ele falou tempo e também falou velocidade, quando eu falo de tempo e velocidade, eu remeto ao quê? A cinemática. Então, eu já tenho aqui o assunto. Ó. Meu assunto, cinemática e dinâmica, meu assunto principal. Eu vou misturar as forças com a parte da cinemática. Mas a cinemática, ela não é assim, só cinemática. Ela se divide em movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Aqui no caso, ele vai frear. Se ele vai frear, então a gente está misturando movimento uniformemente variado. Então, provavelmente, eu vou passar por força e vou passar por move para resolver o meu exercício. Então, provavelmente, eu vou passar por força e move. Aí é o momento da gente relembrar todas as fórmulas. Isso aqui você vai ter na sua cabeça. Você vai trazer ela, você fala, opa, força resultante é massa vezes aceleração, o FAT é o mi vezes a normal. As formulinhas do move, provavelmente ali, ó, ele quer saber tempo e ele deu velocidade, então eu posso ir para o V igual a V0 mais AT. Eu posso ir para a formulinha do tal do sorvetão, que é S igual a S0, mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Legal? E aí eu posso remeter também aqui ao Torricelli, V igual a V0 quadrado, mais 2A
ΔS. Então essas são todas as formulinhas que vieram à minha cabeça. Vou pensar em outras? Não, não por quê? Meu assunto diz que é dinâmica e cinemática. Agora vamos lá. Então, massa, essa massa vale 20 quilos e ele está em repouso. Repouso, o que ele tem de implícito em repouso? Que a velocidade inicial do caixote é nula, zero. Então, mais uma informação aqui. Ele está numa estrada plana e horizontal. Pode até parecer que essa informação é muito boba, mas o que acontece? Toda vez que você tem um caixote apoiado na horizontal, olha só o que acontece com ele. O peso é igual à força normal. Então, olha o conteúdo, olha a quantidade de conteúdo que está implícito aí, ó. Estrada plana e horizontal. Eu já deduzi que o peso é igual a normal. E agora, qual é o comando? Qual é o comando? O que eu faço com essa informação? Olha que lindo, eu posso dizer que eles são iguais. Então, eu igualo peso igual a normal. E é aí que eu vou entrar com a massa. Então, se peso é igual a normal, normal é igual a massa vezes a gravidade. Normal é igual a massa vezes a gravidade. Logo em seguida, ele falou do atrito. E olha aqui o atrito. Que interessante. O atrito, ele leva a força normal. Então, indiretamente, nós fizemos o quê? A gente juntou a força de atrito, ó, lá com a massa que ele falou no começo do exercício. Você viu o rolo que eu posso fazer? Eu posso juntar aqui a força de atrito pela massa através da força normal. Então, abrindo todas as fórmulas no papel, eu consigo enxergar muito melhor o que eu posso fazer. Eu consigo enxergar quais são as minhas possibilidades. É como se eu abrisse uma caixa de ferramenta. Aí eu consigo olhar quais são aqui. Mas se minha caixinha ficar fechada e eu ficar tentando adivinhar qual ferramenta tem lá, não vai dar bom não. Não vai dar bom. E aí, então vamos lá. Na primeira coisa, ele quer saber qual que é a intensidade da força de atrito. Bom, se ele quer saber a intensidade da força de atrito, eu poderia simplesmente usar esse φ igual a μ vezes a normal. Vamos ver se eu tenho condições suficientes para encontrar. Força de atrito, φ igual a μ vezes a normal. Tenho μ? Tenho, tá aqui. Tenho a normal? Tenho. Massa vezes a gravidade. Mas presta atenção, eu só sei que a normal é igual a massa vezes a gravidade por causa daqueles conteúdos implícitos que estão ali no estrada plana e horizontal. Então, se eu fosse você, eu já anotaria isso no seu caderninho aí de conteúdos implícitos. Apoiado na horizontal, peso é igual a normal. Show de bola? Então, assim eu consigo achar o atrito legal, sem problema algum. Eu vou lá e acho o atrito, certo? Agora vamos ali para B. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Pronto. Na B, ele quer saber o menor tempo possível para que esse caminhão possa frear. Tá, beleza. Ele quer saber o tempo. Quais são as equações que envolvem tempo? As equações que envolvem tempo, essas duas aqui. Essas duas equações envolvem tempo. Então, eu já vou olhar e mirar para elas. Então, se eu for direto nessas equações, eu acho a resposta? Sim, se eu tivesse todos os valores. A minha pergunta é, dessa equação ou dessa, eu tenho todos os valores? Tenho todos os valores? Não. Por exemplo, essa daqui, eu não sei qual é o espaço. E eu também não sei qual é a aceleração. Então, eu não sei qual é o espaço e não sei qual é a aceleração. Vamos lá. Deixa eu virar a página aqui para ficar mais limpo. Então, eu não sei qual que é o espaço e eu também não sei qual que é a aceleração. Agora vamos pensar nas fórmulas. Para eu saber qual que é o espaço, eu teria que ter o resto daquela equação ali. Então, eu acho que o meu espaço é um problema muito grande para achar. Ele vai ficar meio que perdido ali. Se eu não tenho o resto da equação, como é que eu vou achar? Agora, a aceleração. A aceleração eu posso encontrar através do move, que é onde eu estou. Só que eu também posso encontrar a aceleração através do FR igual a MA. Opa! Então, a aceleração, para mim, ela era um problema. Por que era um problema? Porque agora eu já descobri como encontrar. Então, qual que é a sequência? Eu quero usar V igual a V0 mais AT, por exemplo. Eu quero usar V igual a V0 mais AT. A velocidade final é 0, a velocidade inicial é 20. Por que 20? Porque eu transformei km por hora em metros por segundo. Aí eu vou colocar o A vezes o T. Essas duas coisas aqui, ó, essas duas grandezas,
A e T, a gente precisa descobrir. Acontece que essa grandeza já é a resposta do exercício. Então, a resposta você sempre vai achar por último. Então, antes de achar a resposta, você tem que achar o problema, resolver o seu problema. Então, o problema é a aceleração. Como que nós vamos fazer para resolver esse problema? FR igual a MA. Legal, legal, legal? Então, na hora que eu tenho as fórmulas todas abertas, fica muito mais claro de enxergar. Aí você fala, tá, mais uma informação. Eu tenho o A como sendo o problema e o T como sendo a resposta. Só que você acabou de me dizer que FR igual a MA. Eu não sei o valor de FR. Calma, FR não é uma força? Qual é a única força que está atuando no caixote? É o atrito. Se a única força que está atuando no caixote é o atrito, então eu vou colocar FAT igual a M vezes A. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir as fórmulas. Eu vou abrindo as fórmulas aqui. Você decorou que FAT é M vezes A normal, que é igual a massa vezes aceleração. Aí você pode substituir essa normal por mg. Nisso feito, você vai encontrar o valor da aceleração. Agora, essa aceleração não é mais um problema. Você sabe o valor dela. Você volta em uma das equações, V igual a V0 mais AT, por exemplo, poderia voltar para essa, e descobrir qual que é esse tempo. Legal? Então, o que eu fiz aqui? Qual que foi o básico? Eu tenho uma quantidade de conteúdos implícitos muito grande na minha cabeça, porque eu sou professor de física. Você tem essa quantidade de conteúdo muito grande na cabeça? Não. Mas você pode ter? Pode. Como que você vai fazer isso daí? Você vai pegar o seu caderninho, você vai pegar um caderninho ou deixar uma matéria, qualquer coisa, e vai deixar ele só para anotar os conteúdos implícitos ali. E aí tudo que o professor falar, olha, quando isso acontece, isso. Então isso, quando isso acontece, a gente deduz que é isso. E você vai montando o seu vocabulário aqui de conteúdos implícitos. E aí a gente vai estar em pé de igualdade. A gente vai ter a mesma quantidade de conteúdos implícitos, certo? Depois, o que eu fiz? Como eu tenho uma imensa quantidade de fórmulas, eu tenho várias, e deixar elas na minha cabeça boiando não é uma solução muito boa. Se eu estiver muito perdido no exercício, eu anoto todas. Aí eu começo a enxergar o seguinte, um negócio daqui entra aqui, aí se eu vier para cá e achar isso aqui, eu consigo vir para cá. Se eu vier para cá, eu venho para cá e venho para cá. Aí eu consigo vir para cá. Eu consigo ir encaixando essas equações como se fosse um Tetris. Só que se você tiver com as equações, assim, você está com a cabeça lá, e aí suas equações estão aqui. Você está pensando em todas elas, todas, tudo que você aprendeu já de física. Vai ser muito difícil você conseguir mentalmente imaginar todo esse caminho. É muito mais fácil quando você desenha esse caminho, quando você anota as informações. Legal, legal? Fez sentido para você? Então agora comece a treinar esses pontos. Conteúdos implícitos, qual é a quantidade de vocabulário que você precisa saber, conceitos básicos, teoria. Teoria é importante você decorar. E também entender que existe problema antes de encontrar uma resposta. Galera, valeu! Espero seus comentários aí, dúvidas.